Boa noite, pessoal. Meu nome é Ronaldo, sou professor de História, formado em História, leciono Filosofia e Sociologia. Estou com vocês nesse projeto Foco Enem, da quinta série, e estou abrindo o canal também. Eu não tinha canal, não tinha nada, assim como vocês, está sendo tudo novo também para mim. E assim como vocês também está sendo tudo novo para mim. Estamos aqui para aprender juntos. Vou passar um pouco do que eu sei, do conhecimento que eu sei para vocês e espero também receber de volta. Aproveita, vai lá, curte, dá um like, se inscreve no canal. Eu vou ficar mantendo uma cadência de 3 aulas por semana. Para vocês eu vou postar Filosofia e Sociologia, mas eu também vou postar aula de História. Com vocês o professor de História é o João Lopes, vocês já devem conhecer, que é muito bom. Ele também tem um canal Oxe Humanas e eu vou começar com esse canal. Então vou estar postando para vocês a aula de Filosofia e Sociologia, mas no canal eu também vou postar a História. Então vão lá, comentem, digam o que vocês acharam, assuntos que vocês querem ouvir, assuntos que vocês tenham dificuldade, alguma coisa da aula que vocês tenham dificuldade e queiram tirar dúvida, comenta lá, eu vou respondendo alguma dica. Eu estou começando agora também, eu nunca tinha gravado uma aula, não sabia nem que tinha canal. Eu tinha e-mail, mas não sabia nem que tinha canal. Esses dias que eu vim descobrir, estou começando a mexer agora, então tá tudo novo para todo mundo. Tá ok? Pessoal, foi feito um raio-x Enem, com os assuntos que geralmente mais caem. Não que a gente vai estudar só eles, mas vamos dar um foco maior para esses assuntos que geralmente mais caem. E ao passar do tempo, ao desenrolar das aulas, com o retorno de vocês, vocês vão lá, vão questionando, vão deixando mensagens de algum assunto ou outro que vocês tenham dúvida. A minha rede social está aí, professor Ronaldo Chagas, o Insta é Ronaldo Chagas Rupon e o Face é Ronaldo Chagas. O assunto de hoje será desigualdade e diferença social. Sociologia. A gente escuta muito falar sobre desigualdade e diferença social. Mas será que vocês sabem qual é a diferença? Qual é a divergência? O que quer dizer desigualdade e diferença social? Será que a desigualdade e a diferença social é a mesma coisa? Será que a desigualdade e a diferença social é o mesmo procedimento? Tá junto, tá unido? Ou será que a desigualdade é uma coisa e a diferença social é outra? Essa primeira aula a gente vai trabalhar a desigualdade. Vamos entender, tentar compreender o que é desigualdade baseado na sociologia. Numa outra aula, depois dessa, eu vou gravar sobre o que é a diferença social, ok? Como vocês estão vendo aqui no slide, nós vamos focar hoje na desigualdade social. Lembrando que os dois temas que eu estou trazendo é desigualdade e diferença social. Conceito de desigualdade social. Como a gente está na sociologia, ela faz parte do ramo das ciências humanas, tudo é questionado, tudo é buscado. As ciências humanas é uma ciência que ela pode mudar a qualquer momento. Um conhecimento que está sendo passado agora pode estar sendo descoberto com outra coisa. E os conceitos de sociologia é o estudo sobre a sociedade, como essa sociedade age. Será que tudo que a gente faz hoje, o que você tem como certo, como errado, o que você acredita, será que parte de você? Ou é uma construção sociológica? Será que você já nasceu pensando assim? Ou você foi induzido mesmo sem perceber? E aí um dos conceitos da desigualdade social é um fenômeno social, cultural e histórico, exterior ao indivíduo, não sendo, portanto, determinado por condições naturais, biológicas ou por herança genética. Então, gente, segundo a própria sociologia, a desigualdade social não é natural. Então, aquela historinha de sempre foi assim, sempre vai ser, porque é assim, não, porque desde o início dos tempos é assim. Desculpa, isso é senso comum. Isso não tem nenhuma prova real, nenhuma prova científica. Pelo contrário, a história está aí, a filosofia está aí, a sociologia está aí, as ciências humanas estão aí para provar justamente o contrário. Então, não. Essa história de sempre foi assim, nunca vai mudar, porque isso não é natural. A desigualdade social é uma criação social. Como o próprio texto está dizendo, é um fenômeno social, cultural. E o que é cultura, pessoal? A gente escuta falar muito sobre cultura. Povo sem cultura, povo com cultura. Será que existe alguém sem cultura? Para deixar bem claro, cultura é tudo aquilo que é criado pelo homem. Tudo que o homem cria é cultura. Então, mais uma vez, desigualdade social é um fenômeno social criado pela sociedade, cultural e histórico, exterior ao indivíduo. Ou seja, não parte de nós, parte do exterior para a gente. A gente não nasce desigual. A sociedade nos transforma desigual.
Desse modo, ninguém nasce desigual, mas com grande frequência as pessoas nascem em condições desiguais. Então tem uma diferença. Nós não nascemos desiguais, as nossas condições são desiguais. E que condições seriam essas? O que é que nos faz nascer desigual? A primeira coisa que já tem que ficar claro, essa história de igualdade como natural, esqueçam, não existe igualdade natural. Desigualdade natural. A desigualdade é uma criação social. Segundo o sociólogo Guilherme Galiano, ele vai dizer o seguinte: quando falamos de desigualdade social, estamos nos referindo ao fato de existirem hierarquias entre pessoas e grupos sociais, nas quais os indivíduos que ocupam posições superiores possuem vantagens em relação aos que ocupam posições inferiores. Essas vantagens ou privilégios, entendo vantagem com privilégios, dizem respeito às formas de acesso à distribuição de bens sociais valorizadas, ou seja, propriedade, capital, poder de informação, por exemplo. Então, segundo o Galeano, ele está dizendo que as desigualdades sociais, ela está justamente inserida na sociedade como uma hierarquia. Como não? É uma hierarquia. Onde existe um grupo social que está acima do outro, que tem um privilégio maior do que o outro. E o que é que faz ele ter esse privilégio maior? É justamente ele ter acesso a bens de serviço, a bens sociais que são muito valorizados. E a gente pode dizer, por exemplo, ser rico, ter dinheiro. Então, se você tem propriedade privada, ou seja, bens, casas, terrenos, carros, você tem capital, dinheiro, se você tem poder político, econômico, se você tem acesso à informação que uma grande massa não tem, você já é um privilegiado. Você já tem um poder maior do que o outro. Aqui como a gente está agora, por exemplo, quantas pessoas têm acesso à internet, quantas pessoas vão ter acesso a essas aulas. Então, lógico, o grupo que vai ter acesso a essa aula está privilegiado em relação ao outro. Então isso já é um privilégio a mais que um outro não vai ter. Então isso vai fazer uma hierarquia, essas formas vão fazendo hierarquias sociais em cima dos outros. Então isso não é natural. A desigualdade social refere-se à existência de privilégios na distribuição de bens sociais. Então a primeira coisa que tem que ficar clara aqui, a desigualdade social não é natural. Ela é uma criação social, ela é externa ao homem, ela é externa ao indivíduo. E se ela é externa, será a criação cultural do homem, tá claro que só o homem pode acabar com ela. Desigualdade é um fenômeno social. Só reforçando, se é um fenômeno social, é um fenômeno criado pelo homem. O homem cria esse fenômeno. Nós, enquanto seres sujeitos, criamos esse fenômeno. E como a gente não percebe isso? Desigualdade de gênero, raça, etnia não são fatores biológicos ou naturais, e sim artificiais no sentido de serem uma criação humana. Então, preconceitos, hierarquizações de raça, raça superior, raça inferior, raça melhor do que isso, raça pior do que aquilo, você ser superior, você ser inferior, isso não é biológico, isso não é natural, isso é uma criação da sociedade. Nós somos criados, moldados a acreditar nisso. E saímos aí disseminando, ou no mínimo quando você se sente numa raça, ou num meio, num grupo inferior, tá lá a mídia, tá lá a televisão, tá lá amigos, tá lá grupos sociais, dizendo que você tem que chegar a esse meio se você quiser ser respeitado. Porque para você ser, você tem que ter. Então preocupado em que você é, em que você tem. No próximo slide, a desigualdade é um fenômeno onipresente. Isso quer dizer o quê? Que ela está em todos os locais. Mas professor, como é que ela está em todo local e ela não é natural? Não, porque como a gente já deixou claro, na sociologia, para as ciências humanas, ela é criada exterior ao homem. Nós não nascemos desiguais, nós nascemos em situações desiguais, nós nascemos com privilégios diferentes. E tem gente que nem privilégio tem. Então ela pode ser verificada por toda a sociedade. Toda a sociedade humana a gente vai ver. Aí vocês vão ver um grupo de refugiados saindo da Etiópia, numa situação bem pior do que uma boa parte daqui. Tanto em relação à pobreza como violência e assassinato, todas essas coisas. No próximo slide a gente está trazendo a desigualdade adquire diferentes configurações. As desigualdades ou as desigualdades mudam de forma e de conteúdo em cada época histórica e tipo de sociedade. Se a gente partir, pessoal, vamos partir da Grécia Antiga para cá, não vamos para a história não. Se a gente partir da Grécia Antiga para cá,
a gente vai ver que tem um grupo com estrutura social diferente. Cidadãos, os escravos, os guerreiros. Então perceba que nesse meio, os trabalhadores, os artesãos, tinha uma hierarquia social nesse meio. Tinha um grupo social nesse meio, onde um grupo estava dominando um outro. E uma grande massa aceitava como natural, porque dizia que sempre foi assim, sempre vai ser. Só que quando a gente vai estudar lá a pré-história, que a gente vai ver a formação do ser humano, a criação do ser humano, como ele se constituiu, a gente percebe que não, nem sempre foi assim. Essa estrutura social é criada a partir do momento que um homem começa a dominar o outro. Antes disso não tinha, não é natural, não tinha uma hierarquização, não tinha uma dominação de um pelo outro. Isso começa a acontecer quando socialmente o homem muda e começa a tomar as posses, começa a ter mais terra do que o outro, um poder literalmente de força, exércitos. Isso é criado pela população. E se isso é criado pela sociedade, isso só pode ser derrotado pela sociedade. Ele não é uma criação natural e ele não vai acabar naturalmente. É a sociedade que faz isso. Continuando, a desigualdade influencia as condições de vida das pessoas e dos grupos sociais. Gente, isso é muito sério. Muito sério. Porque enquanto algumas pessoas estão defendendo aí a ideia da tão disseminada a meritocracia, é uma onda, né? Meritocracia. E como a gente vai pensar em meritocracia? Eu não estou dizendo que com isso as pessoas não busquem seus méritos, não lutem, tem que lutar. A gente vive num mundo individualista, como eu já falei no início, onde você é valorizado pelo que você tem, não pelo que você é, infelizmente. Então, essas desigualdades influenciam nas condições de vida dessas pessoas. Então, isso implica em reconhecer que as desigualdades potencializam os conflitos e contradições entre as pessoas coletivamente distintas. Então essas desigualdades fazem com que acirrem ainda mais esses conflitos, essas contradições, esses grupos coletivos. Se a coisa é desigual, você está vendo um cara aqui que um menino que ele não tem nem o que comer, você está vendo outro menino ali que ele está na Disney. Aí o moleque que está na Disney é culpado? Não, mas o menino também que está com fome não é culpado. Mas o que está acontecendo? Que sociedade é essa? Então é natural? Alguém está morrendo de fome? Enquanto o outro tem muito dinheiro? Será que isso é natural mesmo? Ou a gente está sendo criado para achar dessa forma? Com base no que vimos até agora, ou até o momento, podemos concluir que as desigualdades sociais poderiam ser diminuídas se os bens socialmente valorizados fossem melhor distribuídos. Então, gente, é fato, é fato. Se nós tivéssemos, no mínimo, uma redistribuição de bens e serviços melhores, a gente teria sim uma redução muito grande de violência, de pobreza, de fome, de miséria. Isso não é eu que acho, não é eu que concordo ou não concordo, isso é ciência, isso é fato. Se você tem um grupo maior que está tendo acesso a bem, a comida, a alimentação, a saúde, a dinheiro, a emprego, a violência diminui. Ah, então se todo mundo tiver emprego, ninguém vai cometer um crime e tal. Isso aí não tem. Isso aí vai de uma particularidade de gênero de cada pessoa, do indivíduo. Ele pode ter um ato de fúria, ou ele pode, sei lá, se fosse dessa forma, a gente, então, quem pensa dessa forma pode dizer então que só o pobre, só o cara que não tem dinheiro que comete o crime, e o cara que é rico porque ele comete. Então, não é só assim. Porém, sim, se você tem um grupo social que vive numa marginalidade muito maior, e isso não é uma desculpa, mas é um dos motivos. É um dos motivos. Se você tem um grupo maior na marginalidade, a violência vai ser maior. Se você tem um grupo maior à margem, precisando, necessitando, entrando em disputas, ou entrando no tráfico, ou entrando no roubo, claro que a violência vai ser maior. Isso é matemática básica. Mecanismos de manutenção das desigualdades sociais. O que seriam mecanismos de manutenção? É exatamente isso, gente. É o que faz com que essa desigualdade continue. É um mecanismo de manutenção da desigualdade. Então, olha só. É um grupo, uma coisa, é algo que mantém essa desigualdade, que faz com que essa desigualdade continue e ela não acabe. Porque alguém está se beneficiando com isso. Então, é literalmente um mecanismo que mantém, que faz a manutenção, que cuida para que essa desigualdade não acabe. Segundo Galeano, ele vai dizer a seguinte coisa: algumas normas que ordenam a distribuição de bens sociais consistem em leis e regras formais, como a legislação eleitoral, mas há outras informais bastante difusas, como a moda e as regras de etiqueta. Então ele está dizendo aí que
Tem uma ordem distribuída que consiste em nos dominar. A legislação, por exemplo, as leis, ela nos domina, ela faz com que a gente aja de acordo com o que alguém quer. Um grupo que está dominando vai conduzir todos os outros, por isso é um grupo que está dominando. E você está aceitando o que esse grupo fala. Mas além dessas ordens, dessas leis que você sabe que tem que cumprir porque é lei, existe um outro grupo que também nos domina, mesmo sem a gente perceber, o consumo. E aí o Galeano vai jogar, por exemplo, quando ele vai dizer que moda, regras de etiqueta, ou seja, você vive numa sociedade onde as pessoas vão dar valor para o que você tem, lógico que para uma grande massa o importante é ter. O menino está com uma roupa de marca, uma moto boa, um carro bom, com dinheiro, porque você tem que mostrar que tem para você ser aceito. Os prejudicados sujeitam-se às normas por causa das sanções que garantem a coercitividade destas, isto é, a sua obediência deve-se ao receio de ser penalizado ou constrangido pelos demais. Então você começa a se encaixar nesse meio social que foi criado, que não é natural, porque você quer fazer parte desse grupo privilegiado. E aí você, bicho, você tá lá ferrado, você trabalha, não ganha nenhum salário, você trabalha de noite, de domingo a domingo, sem nenhum salário você ganha, mas você quer um iPhone de 7 mil reais. Qual sentido? Mas a mídia joga isso em você, velho. E pior, algumas pessoas vão achar você muito. Pô, o cara tem um iPhone. Certo, daí. Continuando ainda nos pensamentos de Galeano, eles vão dizer o seguinte: essas regras não se transmitem naturalmente. Então, uma coisa que tem que estar clara na sociologia: a desigualdade não é natural, ela é criada pela sociedade. Então, as regras não se transmitem naturalmente, tendo que ser aprendidas pelos novos membros da sociedade por meio dos processos de socialização, que contribuem para a perpetuação das diferenças, das diferentes formas de desigualdade social. Então, gente, é isso mesmo. Pode parecer pode parecer uma mentira, mas essas regras, essas normas, elas são passadas pelos mais velhos, pelos seus pais, avós, pelos nossos pais, avós, mães. Que sempre foi assim, sempre vai ser, que não adianta você lutar, não adianta você ir contra, o cara que tem o poder é o que manda, então não adianta a gente questionar, é isso mesmo, é dessa forma, então vai passando isso pra gente e a gente acredita. A gente aceita aquela verdade porque desde quando você cresceu que você escuta isso, então é verdade. E a ideia é essa, perpetuar. Enquanto você está acreditando, você vai passar para o seu filho, vai passar para o filho dele, vai passar para o filho dele, que sempre foi assim, sempre vai ser. E com isso perpetua a desigualdade. Grupos que fazem com que isso aconteça. A família, a escola. São instituições que perpeduram. Ou seja, essas instituições nas quais aprendemos as normas de nossa sociedade. Isso não quer dizer que não possa vir e ocorrer mudanças. Não quer dizer que a família não possa mudar e ele dá uma outra visão. Não, peraí, bicho, ó. Teu pai, tua mãe, teu tio, teu irmão, sei lá. Não, já não dá nessa não, velho. Ó, a coisa acontece dessa forma. A escola pode ter um professor lá que diz, não, bicho, peraí, não é assim não. Isso não é normal. Mas a instituição em si, a família, como no geral, ela vai seguir essa norma, essa ordem, a escola vai seguir essa ordem. Porque a ideia é manter essa desigualdade, mesmo que você não saiba. Quais são os reflexos das desigualdades sociais? Gente, a gente tem um monte. Vamos à tela. A desigualdade social possui relações de interdependência com outras instituições. Ou seja, então não é uma única coisa. Interdependência, várias instituições fazem isso. Várias instituições da sociedade, como o Estado, família, economia. Gente, é passado para esse grupo social. O Estado ele mantém essa desigualdade social por conta do sistema que a gente vive, o capitalismo. O capitalismo sobrevive sim de desigualdade social. Ah, o capitalismo é bom? Não, não é. O capitalismo teve avanço se comparado à Idade Média? Claro, óbvio. Não tem nem que questionar a ciência, a tecnologia. Só que a galera daquela época eles queriam ciência e tecnologia para todo mundo. Tem? Alguma coisa deu errado aí nesse meio. Mas o Estado mantém isso. E aí vai botar na sua cabeça que você tem que ter uma meritocracia para chegar lá. Isso é natural. E a sociologia está deixando claro. Não é natural. Isso é criado. A família também reproduz isso e a economia mais ainda. Vai dizer que você tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Se fosse assim, todo velho seria rico. Olha só como a coisa acontece. Um homem rico que goza de muitos privilégios sociais, certamente ele será muito influente na economia e na política. Então, quanto mais dinheiro, quanto mais rico, quanto mais famoso, você vai ter um poder
econômico e político de influenciar as coisas ao seu favor. Então, o que você acha que quem domina os países, quem domina o nosso país é a sociedade, somos nós? São as pessoas que têm poder econômico e político. Poder econômico, poder de compra, de bem de consumo. Poder político, poder de fazer as leis, de gerir a nossa realidade. A desigualdade afeta as oportunidades. A gente presta bem atenção nisso. Isso está na cara aí para todo mundo perceber, mas as pessoas fingem não ver. A desigualdade afeta as oportunidades. Gente, as desigualdades causam mortalidade infantil, esperança de vida, média de vida, incidência de doenças, taxa de natalidade, dentre outras coisas. Então a desigualdade acaba assim com os sonhos. A desigualdade mata pessoas. A desigualdade faz crianças morrerem, faz velhos morrerem, faz jovens morrerem. Situações insalubres, doenças, violência. Então isso é gerado pela desigualdade. O estilo de vida dos indivíduos, de tipo de bairro, de moradia, de famílias, de atividade de lazer, de produtos culturais, do que consome, isso tudo é alterado. O estilo de vida de um cara que vive em um bairro nobre não é o mesmo estilo de vida de quem vive na periferia, de quem vive na favela, de quem vive na rua. A moradia dessas famílias não é a mesma das moradias de cá. O lazer dessas pessoas não é o mesmo de cá. São lazeres diferentes. Os produtos culturais que eles consomem, as músicas, da grande massa, a maioria das coisas não é o mesmo, porque não tem acesso. Então perceba essa desigualdade social. E o Brasil é um grande exemplo disso. Nós somos um país muito desigual. Uma criança pobre tem muita chance de morrer durante a infância, pois vive geralmente em condições insalubres, sujeitas a todos os tipos de doenças. Então, assim, por mais que a gente não acredite ou não queira ver, sim, gente, uma criança pobre, ela tem muito mais possibilidade de morrer, porque ela não tem as coisas básicas que muita gente tem, ou que pouca gente tem, ela não tem os privilégios. Formas de explicação sociológica das desigualdades sociais. O Galeano vai dizer a seguinte coisa: podem ser divididas de 3 tipos. Segundo Galeano, um desses vai ser a concepção dicotômica, que seria, para esse tipo de percepção, ele vai dizer o seguinte: a exploração econômica como o fato principal, como o principal fator da desigualdade. Para essa a concepção dicotômica é justamente a questão da exploração econômica que vai ser um fator primordial para a desigualdade social. Como seria isso? Os indivíduos que detêm os meios de produção, os burgueses, os donos de um meio de produção, os grandes empresários, os burgueses, né? Essa galerinha pai aí que acha que é burguesia, não. Os burgueses, a galera que realmente tem dinheiro, que ganha dólares enquanto dá um arroto, tem acesso aos privilégios, aos bens sociais, em detrimento daqueles que não detêm tais bens, os operários. Então, segundo essa concepção dicotômica, ou seja, distinta, contrária, antagônica, é justamente essa divisão desses indivíduos que têm, esses poucos indivíduos que têm todo esse poder de consumo, todo esse acesso aos privilégios e aos bens, em detrimento de uma massa que não tem. E essa massa que não tem é que produz as condições para esse cara aí. E elas que estão produzindo não têm acesso. A outra é que ele vai chamar de esquemas de graduação. Um desses fatores é a renda, ou, como ele vai dizer, combinação de fatores. Renda, tipo de trabalho, grau de instrução, ou seja, são empregados para explicar as desigualdades sociais. A renda, o tipo de trabalho e o grau de instrução. Esses elementos são determinantes no que se refere ao acesso aos bens sociais. Por que, por exemplo, o ataque a um órgão público? Porque é difícil entrar no órgão público. Você tem que se dedicar toda a sua vida. Você tem que estudar muito, muito, muito mesmo. Você tem que estudar bastante. Abdicar de um monte de coisa. E mesmo assim ainda não é condição de você passar. Você pode não estar bem no dia, você pode não passar na prova, pode ter enrolada. É difícil. Então o que, é que a grande massa faz? Eles querem acabar. Por que, é que vocês acham que a galera que defende o neoliberalismo quer acabar justamente com o serviço público? Porque esse serviço público faz aquele pobre que nasceu com quase condições estudar pra caralho na escola pública e mudar a sua vida passando num concurso, muito bem, obrigado, e sair daquela condição de miserável para uma condição bem melhor. Não vai ser só assim, não vão ser todos, mas é uma possibilidade. Quando eu tiro isso, eu estou tirando a possibilidade daquele cara que poderia ter estudado e ter uma perspectiva, não tem mais nem isso. Então olha como isso é grave.
O outro é o esquema funcional. Como ele funciona? A divisão social do trabalho é vista como a geradora das desigualdades sociais. A diferenciação e a especialização no âmbito do trabalho produzem desigualdades entre os membros de sociedades que antes realizavam as mesmas funções. Todas elas estão presas umas a outras. O esquema funcional você sai de uma condição de trabalho miserável, está fazendo cursos, passa no concurso, passa no concurso federal, no concurso estadual, e você vai subindo os cargos, logo você vai se distanciando, vai aumentando seu salário, vai aumentando seu meio social, e quando você menos esperar, você está totalmente distante de onde de fato você veio. Então essas são algumas das explicações da sociologia, baseado no Galeano, sobre desigualdades sociais. Histórico da problematização das desigualdades sociais. O filósofo britânico David Miller, vou ler o que ele vai dizer. Embora a ideia de que os seres humanos são fundamentalmente iguais entre si seja bastante antiga, durante muito tempo ela ficou restrita ao âmbito religioso. Cristianismo. Todos são iguais perante Deus. Foi somente com o iluminismo e as revoluções, que foram em grande parte apoiadas pela burguesia, a classe em recessão, que ascendia como um grupo social, econômico e político relevante, fizeram cair as leis e os privilégios da ordem feudal absolutista. Ele está falando da saída do antigo regime para o regime parlamentar, monarquia parlamentar constitucional, repúblicas e tal. Mas, gente, se o pessoal derrubar o feudalismo, agora estamos lutando por uma igualdade, então por que continuamos com as desigualdades sociais? Onde é que está aquela ideia de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa? Claro, simples, gente. Igualdade, liberdade e fraternidade não é para a população, é igualdade, fraternidade e de consumo, de venda. Então lembra que a gente está falando de uma seção da sociedade burguesa, de um grupo que está tendo privilégios agora em relação a outros. Então eles tinham privilégios econômicos, agora eles também querem privilégios políticos, porque quando eu tenho privilégio político, eu consigo fazer leis que regem, que me protegem do resto da sociedade. Então eu estou aqui em cima, eu faço leis que me protejam. O cara pobre, por qualquer motivo, ele vai preso e passa um bom tempo. O cara rico é condenado, pinta e borda e não vai preso só assim. Por que vocês acham isso? Ele tem privilégios por conta dos seus bens e serviços que o pobre não tem. Então não é liberdade para o ser humano, é liberdade de negócio. Para a gente estar saindo de colônias, os reis absolutistas tinham metrópoles e dominavam as colônias. Logo o que você comprava, o que você vendia. A partir do momento, entre aspas, você criou independência, o país pode vender para qualquer pessoa. A liberdade é isso, a fraternidade é o encontro entre países para poder negociar. Então não é nada para o povo. Por isso a gente continua com as desigualdades sociais. E aí o David Miller vai dizer que o capitalismo não acabou com as desigualdades sociais. Ao contrário, tornou-as ainda mais agudas. Por essa razão, não foi a única alternativa encontrada para combatê-las. Então, segundo esse filósofo, ao contrário do que muita gente afirma, o capitalismo é perfeito, o capitalismo salvou o mundo. Segundo ele, não. Não, o capitalismo só aumentou essas desigualdades, só piorou as desigualdades. Tivemos avanços tecnológicos, sim, tivemos avanços econômicos, sim, mas chegaram para todos? Por que não chegaram? Tivemos outras tentativas. Em 1917, incluiu a Revolução Russa, com o objetivo também de implantar a sociedade socialista. Teve outra treta também lá. Teve também uma dominação lá. O que houve? Se a galera estava brigando, lutando pelo bem do povo, por que o povo nunca está sendo beneficiado? O que tem de errado? Operários e posteriormente mulheres, nações colonizadas, grupos étnicos e raciais organizaram-se para combater as desigualdades sociais que lhe atingiam, buscando ampliar os direitos sociais. Então, gente, como eu tinha falado antes, não, fique claro, a desigualdade não é natural. É uma criação exterior, é uma criação da sociedade. Então, nunca mais falem, sempre foi assim, sempre vai ser. Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai continuar esse assunto. Nessa a gente falou de desigualdades sociais, nas outras a gente vai falar de diferenças sociais, para ver se é a mesma coisa, o que é que acontece. Então vão seguindo aí, dá o like, curte, se inscreve no canal e até a próxima. Falou, beleza pessoal? Tchau, bom dia, boa tarde, boa noite.